Fala galera do primeiro ano, beleza? Tudo tranquilo? Vai aqui mais uma videoaula para vocês, continuando o assunto que tem lá no cadernão, lá no livro de vocês, beleza? Então não se preocupe em relação ao que eu apresentar aqui de conteúdo, até mesmo porque tem tudo lá no livro de vocês, não precisa se preocupar com isso, beleza? E o que a gente vai tratar hoje? Nós vamos tratar que é o seguinte, variantes linguísticas do espanhol, certo? A gente vai tratar disso hoje. O que são variantes linguísticas? Preste atenção que provavelmente tu já deves ter ouvido falar disso em língua portuguesa, né? Que nada mais é do que as várias formas que a gente tem de se comunicar dentro do mesmo idioma, né? É a conhecida como variação linguística. Só que a gente vai conhecer algumas dessas variantes que fazem parte da língua espanhola, tá? E por que é interessante que a gente conheça esses tipos de variantes? Porque vocês podem conseguir detectar com bastante facilidade no momento de ler um texto, né? Ler e interpretá-lo, obviamente, para resolver questões e itens no futuro. Beleza? Então a gente vai conhecer algumas dessas variantes. É algo bem mais complexo, tá, gente, do que está no cadernão de vocês. Mas aí é um estudo que já ficaria desnecessário para o ensino médio, né? Isso já é mais algo voltado para o ensino superior. Mas tem algumas variantes que podem aparecer frequentemente nos textos, que são mais comuns, tá? Então, essas sim, cabe a gente conhecer um pouquinho para que vocês não sofram na hora de ler e interpretar, tá? Bom, o que são essas variantes? Se refere a variantes da língua, as quais possuem rasgos léxicos, traços, características léxicas, fonéticas e morfossintáticas particulares. Bom, quando ele fala de léxicos, né, quando ele trabalha aqui com possuem, né, rasgos léxicos, tá? Essa parte bem aqui são características léxicas. Quando fala de léxico, está se falando de vocabulário, né? O léxico de idioma nada mais é do que o conjunto de todas as palavras que fazem parte daquele idioma, tá? Fonéticos em relação à sonoridade, à pronúncia, à fala, e morfossintáticos em relação à construção das palavras e algumas estruturas de frases, orações e períodos que podem sofrer mudanças também de um lugar para o outro, de uma região para outra, ou de uma classe social para outra, por exemplo. Então, continuando aqui no segundo parágrafo. Estas características da língua se produzem devido a que esta é parte da cultura de cada país. Portanto, é um fenômeno dinâmico que está em contínua mudança. Beleza? Então, essas mudanças são frequentes em qualquer idioma. Todo grande idioma possui variantes linguísticas. Todos, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas modificações em relação ao espanhol falado na Espanha, nas Américas, entre os países das Américas, algumas que eu já cheguei até a comentar com vocês. Acontece com o português dentro do Brasil, ou comparando a língua portuguesa entre o Brasil e Portugal, ou os países africanos que também falam português. Acontece, por exemplo, em relação ao alemão, né? O alemão que é falado no norte, diferente do sul, que é diferente do falado na Áustria, do falado na Suíça. Tem variantes. Tudo isso faz parte de um mesmo idioma, né? E isso mostra a riqueza do idioma, tá? Não significa que o idioma que a gente fala no Brasil é diferente do português falado em Portugal. O idioma é o mesmo. Tem determinadas características que podem ser características essas léxicas, fonéticas ou morfossintáticas, tá? Que fazem com que o idioma tenha a sua riqueza, entendeu? Então, são variantes, não são idiomas diferentes. Tudo que a gente tratar de variante aqui é relacionado à língua espanhola e fenômenos que acontecem dentro da língua espanhola, tá? Bom, a primeira variante que a gente vai conhecer são as variantes distópicas, né? Tá diatópicas aqui, mas enfim. Ou relativas ao fator original, tá? Se trata das variantes vinculadas ao lugar de procedência dos habitantes. Se manifestam nos dialetos, nas falas regionais, locais. Então, essas variantes aqui são relacionadas ao local em que o espanhol é falado. Então, se a gente tem uma palavra que é característica de uma determinada região, se a gente tem um som que é característico de determinada região, por exemplo, a letra Y e os dois L's, né, o dígrafo dois L's, na Argentina é falado como se fosse o nosso som do X, né?
Na Espanha se falaria, por exemplo, ayer, para ontem. Na Argentina se fala ayer. Em vez de eu, né, pronome pessoal, falam yo, né? Em vez de calle, para a rua, eles falam calle. Então, isso é uma característica sonora que acontece na Argentina. Então, isso é uma variante distópica, né, que é relativa ao fator original, que é relativa ao local onde o espanhol é falado. Beleza? Na sequência, a gente vai distinguir o que é língua, dialeto e fala regional para que a gente possa entender melhor esses conceitos. O que é língua? É o sistema linguístico empregado por uma comunidade de falantes. Este sistema se caracteriza por estar perfeitamente definido, por ter grande capacidade de expressão, por ser veículo de transmissão cultural, possui literatura própria e está claramente diferenciado de outras línguas. Então, tem um sistema. O que é um sistema? É quando a gente tem a gramática. A gramática nada mais é do que o sistema, as entranhas do idioma. Você conhece as regras, você conhece as normas, a maneira mais próxima do original de se usar, ou correta, né? Mas bora pôr esse correta entre aspas. Tá? Então, tu tens algo perfeitamente definido dentro da gramática, tá? Tem grande capacidade de expressão, ou seja, as pessoas podem se comunicar livremente sobre qualquer coisa ou sobre qualquer área necessariamente utilizando um idioma, tá? Possui literatura própria, por isso que a gente estuda a literatura portuguesa, a literatura brasileira, a literatura espanhola, enfim, existem outras literaturas, inglesa, francesa e assim vai, tá? E você consegue diferenciar de outras línguas. Existem sistemas diferentes entre as línguas, tá? Então, o sistema, a gramática, né, as normas que regem a língua portuguesa são diferentes das que regem a língua espanhola. Por mais que possam ser parecidas, mas são diferentes, ou seja, são duas línguas diferentes, tá? E o que é um dialeto? O dialeto é uma variedade geográfica da língua, mas sem diferenciação suficiente como para ser considerado uma língua distinta. Se poderia dizer que o espanhol foi um dos dialetos nascidos do latim. Então, o contato do latim, né, que era falado pelo Império Romano, com povos que habitavam a Península Ibérica, fez com que surgisse o castelhano. Quase que não sai, né? E o castelhano foi o que se traduziu hoje por língua espanhola. Tá? Então, quando essa língua nasceu, bem no comecinho, bem no início do contato do Império Romano com outros povos na Península Ibérica, isso daí surgiu apenas como uma variante do latim, né? Conforme o tempo foi passando, esse dialeto foi ganhando mais tamanho, mais profundidade, um sistema próprio, uma literatura própria, até que vocês têm hoje uma língua diferente, que é a língua espanhola. Ela nasceu do latim, mas no início de tudo era apenas um dialeto. Então, é uma diferença geográfica da língua. Por exemplo, se a gente for entender, né, o que a gente difere hoje do português de Portugal para o português brasileiro, é o que surgiu dentro da língua portuguesa, né? O português veio de Portugal, tá? Lógico, com as grandes navegações, né? Isso vocês já sabem de história. E aqui dentro do Brasil, em contato com outros povos, em contato com outras línguas, surgiu o português que nós falamos aqui. Mas não chega a ser uma diferença tão grande ao ponto de surgir um novo idioma. Tá? Já chegou a se cogitar essa hipótese aí de surgir um novo idioma, mas não é o caso, entendeu? Então é apenas uma variante de um idioma só. Já as falas regionais são variedades próprias de uns lugares ou regiões concretas que não chegam a ter coerência que tem o dialeto. Então, são variações menores, né? São expressões, são algumas palavras, ou um sonzinho, uma sonoridade que diferencia de um lugar para o outro. Mas, no geral, não chega também a originar o idioma diferente. Como tem aqui, ó, por exemplo, andar a pé, né? Que é andar a pé, caminhar. Seria andar a pata, no Chile, ou andar a gamba, na Argentina. Né? Maneiras diferentes da gente se referir a caminhar, andar a pé. Llave de água seria chave de água, né? Enfim, que é aquele negócio, o registro, né? Que a gente chama de registro. Seria chave no Chile, somente chave, llave, ou pluma em Cuba, né? Maneiras diferentes da gente chamar. Micro-ônibus, né? Que é microbus.
tá? Que é o padrão esse. Só micro no Chile, ó. Micro. Guagua, na América Central, Costa Rica, Guatemala, Honduras, né? Esses países. Auto, que é o carro, né? Pode ser chamado de carro na Colômbia, de coche no México, né? No Chile e também no Chile, ó, de arri, né? Chamando para carro, tá? Então isso daí são algumas palavras, né? Você tem toda uma estrutura igual, aí uma palavra que muda, que é como a gente se refere àquele objeto em determinado lugar. Como a gente tem também a diferença do português de Portugal com o português brasileiro, né? Por exemplo, com a palavra rapariga, né? Que lá é uma moça, né? Normal e tal. Aqui não, que já tem uma denotação mais vulgar. Então, isso é uma mudança de um lugar para o outro. Bom, agora tem as variantes diastráticas, né? Que são relativas a fatores socioculturais. Perceba que a gente estava falando de questões geográficas, né, antes. Agora são questões socioculturais, tá? Então, vamos acompanhar a leitura aí, ó. Se trata das modalidades linguísticas adotadas em uma língua em função a pertencer, né, ao falante pertencer a um grupo socioeconômico concreto. Aqui encontramos as variedades culta e inculta, ou seja, a culta é para aquele que possui estudo, já inculta é aquele que não tem um grau de escolaridade avançado. Estas variantes, né, continuando no segundo parágrafo aqui, estas variantes mostram a posição socioeconômica do falante, assim como sua formação cultural. A maioria dos falantes compartilham a variedade estándar, padrão, né, o estándar é o padrão, porém existem variantes em função de muitos fatores, de idade, de sexo, crença, profissão. Então existem maneiras de falar por todos esses fatores, né? Quando tu tens uma questão cultural em relação às idades, né? Um adolescente, a maneira que um adolescente fala é diferente da maneira de um idoso. Aí entra nesse tipo de variante, tá? Por exemplo, palavras que mulheres costumam usar e homens não, né? Então também entra nesse tipo de fator. Devido a crenças, né? Palavras que são usadas por determinada religião, por outras não, né? Por exemplo, chamar de culto, chamar de missa, essas diferenças aí que a gente tem. Em relação à profissão, também. Existem maneiras de se comunicar diferentemente em relação a cada profissão, tá? Então entra nesse nosso segundo tipo de variante, diastráticas, beleza? Continuando aí. Uma pessoa pode utilizar vários níveis em sua vida normal, né? Então, uma pessoa só pode variar o seu modo de falar dependendo da circunstância. Um médico que analisa a sua equipe, né, na operação de um doente, usa o nível Hergal, que é o que está escrito aí, ó, nível Hergal, bem aqui, tá? Que seria o que a gente chama em português de jargão técnico. Então, quando o médico conversa com a sua equipe, utiliza termos técnicos da área da medicina. Informa aos familiares, o mesmo médico, ó, pode informar os familiares da mesma, né, da cirurgia, aí para isso ele não vai poder usar o jargão técnico, porque uma pessoa comum que não é da área não vai entender. Então ele usa nesse caso aqui o nível coloquial, né? Já utilizam o nível coloquial de linguagem. E comenta com os amigos a notícia de um jornal. Utiliza o nível culto, tá? Não é o técnico, é um culto. Já que ele está no meio de pessoas com mais escolaridade, ele pode utilizar termos, palavras que são de pessoas com mais escolaridade. E até pode ter uma discussão por um problema de tráfego. Xingar alguém porque foi fechado, o carro de alguém fechou o carro do médico. Aí ele usa o nível vulgar. Aí são as palavras mais são chamadas palavras de baixo calão, né? O palavrão ou termos mais vulgares. Beleza? Então, continuando aí as variantes diastráticas, tá? O que é o nível culto? Olha só, aqui a gente tem exemplo de nível culto, por exemplo. A palavra raicília, tá? Que está considerada aqui como nível culto, certo? Ou também chamado de registro informal, é o seguinte. As duas palavras, tanto raicília quanto radícula, se referem a uma raiz, a um tipo de raiz, tá? Só que este primeiro termo aqui, raicília, ele é mais usado popularmente, né? Pela população. Já um professor de ciências ou um biólogo, alguém que tenha o conhecimento da área, né,
da botânica, enfim, já chama de radícula. Então, essa é uma variante, tá? É um termo que é conhecido popularmente aqui, né, como raicília, mas para alguém que conhece, para alguém que é da área, chama de radícula, tá? Nível inculto, mas os dois são aceitos, por isso que os dois estão no nível culto, os dois são aceitos popularmente, né? Só vai mudar de acordo com o conhecimento da área. Aqui, ó, agora tem o nível inculto. Aí aqui já acontecem os chamados desvios, né? Então, por exemplo, tem o mau uso de acentos, ó. Hilgero, com acento no i. Só que o correto, né, digamos assim, a forma padrão da palavra é hilguero, tá? Como vocês podem ver, ó. Ou alguém fala mendigo, com acento no e, em vez de mendigo. Então, isso daí são, por exemplo, são usos incorretos do acento, tá? Desvios em relação à acentuação do espanhol, que vão gerar diferenças também na fala. Ou uso de barbarismos e vulgarismos, né? Então, são palavras já que geralmente o pai não gostaria de ensinar para o filho, né? Chamar taita em vez de pai, chamar guaina em vez de jovem, né? Então, daí são gírias populares, são palavras populares que já são consideradas mais vulgares. Ou erros morfossintáticos, ou seja, aqui o problema é na construção da frase. Popularmente, uma pessoa que não conhece a formação da frase vai dizer se me le cayó, quando o correto gramaticalmente é se me cayó. O importante aqui não é entender necessariamente qual é o desvio gramatical, e sim perceber que existem desvios, existem palavras faladas de maneira incorreta, né? Existem estruturas gramaticais que são utilizadas incorretamente também no espanhol, tá? O que a gente costuma ver de pessoas falando português errado, digamos assim, pessoas que não têm estudo, não têm o conhecimento direito da língua, isso acontece em outros idiomas também, como acontece no espanhol, tá? Bom, além daquelas variantes, né, socioculturais, a gente viu que a gente vê as geográficas, né, e as socioculturais. Agora a gente passa para as variantes diacrônicas. Já as diacrônicas, a gente tem o seguinte, ó, a língua muda com o passar do tempo, tá? Desaparecem conceitos como botica e fenecer. Botica é o que a gente chama hoje de laboratório, né? Ou aquele que é o alquimista, né? A pessoa que maneja produtos químicos e tudo mais. É o químico, é o engenheiro químico, é um biomédico e assim vai. Então, antigamente, o cara que mexia com elementos químicos e tudo mais trabalhava na chamada botica, né? Já este fenecer aqui é um verbo que era referente a encerrar, terminar, que é um verbo que entrou em desuso, tá? E vai aparecendo outras palavras também com o passar do tempo, como internet. Claro que ela só pôde aparecer com a invenção da internet, né? Não existia antes no dicionário, tá? Standard, que é uma palavra que veio do inglês, certo? Para indicar algo que é padrão, algo que é comum, que é normal. E zapping, que é outra palavra que veio do inglês, que faz referência ao passar de canal. Tem aquela pessoa que fica passando de canal o tempo todo. Esse ato é o chamado zapping, tá? Isto implica uma diferença entre as distintas gerações de falantes, tá? Então aí a gente tem também distinção de idades, né? Porque com o passar do tempo o idioma vai mudando. Quem é mais velho fala de uma maneira um pouquinho mais antiga, quem é mais novo vai falar de uma maneira um pouquinho mais nova, tá? Bom, também a gente tem as variantes diafásicas, né? Diafásicas, que são variações no uso do código linguístico que dependem do tipo de relação estabelecida entre os sujeitos, do tipo de situação comunicativa, do canal empregado, oral ou escrito, do tema, etc. Se distinguem assim os estilos, dois estilos. Dois, né? Dois. Esse dois aqui é o número 2. O formal e o informal, dependendo da simetria ou assimetria existente na relação entre os falantes. Então, essa aqui é, no caso, a variante relacionada ao tipo de situação. Então, você vai saber empregar a língua espanhola ou a língua portuguesa, enfim, corretamente de acordo com a situação. Se você, por exemplo, for fazer uma entrevista de emprego, tu vai poder usar o nível coloquial da língua? Não, tu vai tentar sempre utilizar o nível culto, né? Agora, se tu estás conversando com teus amigos na rua, tu não vais ter a preocupação de utilizar a norma culta, né?
tu já pode utilizar o nível coloquial. Então, aí a questão é por situação, por ocasião, chamado de situacional, tá? Então, observa que a gente tem variantes por causa da geografia, né? Dependendo do lugar, tá? A gente tem variantes também que depende de questões socioculturais. Tem as variantes que são com o passar do tempo, né? Que é a mudança da língua com o passar do tempo. E também tem de acordo com a situação, beleza? E por fim, para a gente finalizar essa videoaula, eu deixo aqui para vocês uma atividade, tá? Mas a atividade já está lá no livro de vocês, que são as páginas 225 e 226, que tem lá o título, né? Exercícios de sala, que são as questões de 6 a 10. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato, tá, com as pessoas que estejam responsáveis pelo grupo, né, de vocês, que as dúvidas chegam até nós, tá, gente? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula.